Bom, então vamos lá. Vamos continuar a nossa websérie aqui. Esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, vai lá e assiste o primeiro vídeo dessa série para você ir raciocinando comigo aqui sobre ginástica localizada. Essa websérie eu estou falando como transformar a aula de ginástica localizada em um treino de musculação em grupo de alta qualidade. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre a primeira técnica do treinamento de força que já pode ser implementada na sua aula de ginástica localizada para você já elevar o padrão a partir de agora, tá? Uma das questões aí que a gente tem que levar em conta é que quando você é um professor de ginástica que dá aula todos os dias, que dá aula para vários grupos todos os dias e para algumas turmas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não importa aí muita distribuição, mas você é um professor de ginástica que trabalha todos os dias, você sempre pensa em fugir da sua rotina ou fugir da monotonia. Mas é comum isso, né? Porque você acaba se acostumando com a sua música, com o seu mesmo aquecimento, com as coisas que você faz rotineiramente, mas os seus alunos nem tanto, porque eles só vão na hora da aula. E você que dá várias aulas por dia e acha que está sempre sendo repetitivo. Então, assim, para um treinamento acontecer, é possível não, é preciso que haja rotina. A rotina é algo importante para um treinamento, porque com a repetição a gente vai alcançando a adaptação para a gente poder mudar o nível dos nossos alunos e elevar o nível de condicionamento físico deles. Então, é preciso uma rotina. O que eu vejo é essa questão da monotonia. Então, em geral, os profissionais, por darem muitas aulas, acabam achando que estão caindo numa monotonia. Eu vou colocar até aqui algumas imagens para você. São imagens de exercícios que, sim, eles vão trabalhar a musculatura, eles vão desenvolver determinada condição, é possível de serem feitos, mas isso acaba sendo uma frase muito falada na vida dos profissionais. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não aguento fazer a mesma coisa todos os dias, então acabo criando coisas da minha cabeça. Muitas vezes a gente tem que voltar para a terra, colocar os pés no chão, se apropriar de bases de treinamento e também cuidar com a integridade do corpo das pessoas, ainda mais quando se trabalha coletivamente, com o intuito de preservar a integridade corporal dos nossos alunos e oferecer para eles conforto na hora de fazer os exercícios, que quanto mais confortável e mais firme a gente conseguir colocar os nossos alunos dentro de uma sala de ginástica localizada focada no treinamento de força, mais potencial de força eles poderão gerar. Então, eu entendo que existe aí uma quebra de padrão, né? A gente vai quebrando o padrão, mas a gente vai quebrando o padrão da aula para não cair numa monotonia, baseado no treinamento de força, usando as premissas do treinamento resistido, que são várias, inúmeras. Hoje a gente vai falar de uma delas aqui, que já vai dar para incorporar na aula e você vai falar, poxa, estou variando minhas aulas, estou mudando o ritmo delas, não estou deixando cair na monotonia, mas eu não estou comprometendo os meus alunos, estou usando outras técnicas que são benéficas para a gente chegar onde a gente quer, né? Hoje também vou te revelar, então, esse segredo número 2 nesse vídeo. E vamos falar, então, aqui da primeira técnica do treinamento de força que pode ser implementada na sua aula de ginástica localizada. E a primeira coisa que eu quero levar em consideração aqui, a gente já falou no vídeo 1 sobre a importância da musculação, né? A musculação é a base do treinamento da aula de ginástica localizada. Você vai retirar da musculação muitas informações, muitas oportunidades estão ali dentro daquela sala de ginástica, né? Que é a sala da musculação, uma grande sala de ginástica para o treinamento resistido, né? Focado no treinamento de força. Ali você tem cabos, anilhas, cadeiras, bancos, bastões, barras que te guiam. Você tem várias opções de cargas, menores, maiores, anilhas, halteres. Você tem de tudo ali dentro, né? Então, a sala de musculação é muito rica e dali você vai tirar muitas informações, muitas técnicas e vai levar para dentro da sala de ginástica localizada. Mas a gente não pode esquecer isso. Então, a sala de musculação ela é a base de tudo isso. E, paralelamente, a sala de ginástica ela foi
Sim, tomando seu espaço. E no momento em que a gente usou da cabeça para criar aulas que também desenvolvessem a força muscular e não só as aulas cardio, a gente começou a trabalhar os exercícios localizados dentro da sala de ginástica, como a gente já falou no primeiro vídeo. Eu sugiro que você assista se você não assistiu. Mas eu vou levantar aqui de novo essa história rapidamente, que quando começamos a trabalhar com treinamento de força dentro da sala de ginástica, ele começou de uma maneira muito sutil, com aulas, na época nós chamávamos de Body Sculpt, porque sim, nós importamos muito o fitness dos Estados Unidos, a princípio, e depois os brasileiros elevaram seu padrão e levaram o fitness, exportaram o fitness com o seu conhecimento, com a sua habilidade e com o grande respaldo da educação física que a gente tem aqui no Brasil e que em outros países não tem, né? Então, quando a gente trouxe isso para cá, a gente trabalhava sim com aulas assim, aulas de 1 hora de duração e com uma carga que era bem leve, tá? Mas quando o tempo passou, a gente viu que isso aqui, ó, não era o que trazia um resultado verdadeiro para o corpo ser modificado. É uma aula que traz, sim, coordenação, tonificação e óbvio, né? Quando você tem um aluno que está destreinado, a mínima carga para ele já é carga, né? O que eu estou fazendo aqui é contando uma história bem geral para você entender que aulas aconteceram desta maneira, focadas no treinamento de força, com baixa carga externa, como esses halteres que vocês estão vendo aí nessa foto, tá? Mas quando o tempo foi passando, os programas de aula de ginástica localizada, eles chegaram para modificar alguns detalhes desse outro antigo esquema que era feito em busca de quê? De resultado no corpo das pessoas, resultado físico no corpo das pessoas. E essas aulas de programas, e são vários programas que vieram para o Brasil, alguns nasceram no Brasil, inclusive, foram focados então em aumentar essas cargas, como você pode ver aí nessas fotos. Olha a diferença entre as cargas aqui e a diferença comparada aí com a carga daqui, que são aulas que foram vindas aí com o tempo. A gente vai desenhando, né? Porque também a gente foi melhorando, a gente foi estudando, as pesquisas começaram a aparecer no fitness, nos exercícios em grupo, então a gente começou a evoluir, tá? Então isso já é uma evolução, levar um pouco mais de carga para dentro da sala de ginástica, focando em trazer o benefício do treinamento de força para os alunos, tá? Então, o que a gente tem aqui de modelo, né? Nessa aula primeira inicial aí, a gente tinha exercícios localizados com baixa carga, então a gente fazia muitas repetições usando pesos como halteres e caneleiras e no máximo aí um colchonete para ajudar. Tá? Então, era isso que se tinha. A gente estimula o corpo através de uma baixa carga, então a gente compensa trabalhando com bastante repetição para ter um estímulo que modifique a estrutura física e ela se regenere e a gente obtenha resultado. Então, esse foi um primeiro modelo de aula de ginástica localizada. No segundo modelo, que é o modelo dos programas, é a mesma coisa, exercícios localizados, só que aí com altas cargas e continuamos com muitas repetições, tá? Com o objetivo de desenvolver o corpo das pessoas, estimular dessa maneira e obter resultado. E nesse caso, aí os pesos não eram só os halteres e as caneleiras. Na verdade, não tinha caneleira. Halteres, anilhas e barras. E usava step colchonete como um complemento, como a outra usava o colchonete também, para apoio, para a gente poder fazer aí exercícios similares a alguns da musculação, como supino, você vê aí na foto, né? Ó, você vê aqui supino, né? Afundos, usar o step como um banco da musculação mesmo, tá? Então já houve uma preocupação de trazer ingredientes da sala de musculação para a sala de ginástica. Você vê que é uma evolução, né? Vai evoluindo. E o tempo de aula ficou parecido aí, 45 minutos, 1 hora. Então, na verdade, quando você faz uma aula toda direcionada para o treinamento de força, sim, você vai gastar um pouquinho mais de tempo mesmo, tá?
Então, se a gente fizer um comparativo do modelo número 1 com o modelo do número 2, a gente vê as diferenças. No primeiro modelo, baixas cargas, no segundo, altas, mas as repetições continuaram altas nos dois modelos de treinamento, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, tá? No primeiro modelo, a gente teve poucos implementos, no segundo, mais implementos, né? Porque a gente tinha barra, tinha anilhas, é um pouco diferente, né? E no modelo número 1, nós tínhamos aí uma possibilidade de montagem de aula mais liberado, você era mais flexível na escolha dos exercícios e na modificação se precisasse fazer. No outro modelo, não. No outro modelo é o que a gente chama de aula pré-determinada ou pré-coreografada ou aulas prontas. Elas vêm determinadas, ó, vai fazer essa sequência de exercício neste número de repetições, neste número de séries e segue-se esse padrão. E coreografada, né? Porque se trabalhava em cima de uma música, então é a tal coreografia com peso. Então, algumas premissas do treinamento resistido foram incorporadas e outras não, né? Mas foi uma evolução e assim foi acontecendo. O que é importante aqui para a gente? Pensar que existe um princípio do treinamento fundamental, que é a interdependência volume-intensidade. Então, se você nunca ouviu falar desse princípio de treinamento, vamos ouvir falar agora. O princípio do treinamento da interdependência volume-intensidade é o treinamento que rege a forma como você manipula essas duas variáveis. E essas duas variáveis estão em todos os treinamentos que existem na vida, inclusive na ginástica localizada, que é o quê? Um treinamento de força. Então, vamos ver lá como é que é o princípio. Toda vez que você eleva qualquer índice do volume, você vai diminuir o índice da intensidade ou manter onde está. Toda vez que você diminuir algum índice do volume, você vai aumentar a intensidade ou manter onde está. Ou seja, você nunca vai abaixar os dois ou você nunca vai subir os dois. Então, vamos ver o que é isso aqui, ó. Volume. Eu vou falar aqui bem objetivamente, tá? Porque dá para a gente descrever muito mais o que é volume e o que é intensidade. Mas eu vou fazer aqui didaticamente para a gente entender aqui nesse vídeo, tá? Na aula de localizada, séries e repetições correspondem a volume. E na parte de intensidade, cargas externas representam a intensidade na aula de localizada, tá? Então, se você tá lá fazendo uma série de 10 repetições com 2 quilos na mão, você tem uma série de 10 repetições que equivale ao volume e a carga de 2 quilos equivale à intensidade. Se você subir o número de séries, você mantém os 2 quilos ou ainda deverá baixar. Se você subir as repetições, você mantém os 2 quilos ou ainda deverá baixar essa carga. Tá? Mantém. Agora, se você não subir nenhuma série, nenhuma repetição e resolver subir a carga externa, vou trabalhar com 3 quilos agora, eu vou manter o número de séries e repetições ou até diminuir. Então, é um trabalho inverso que se faz. Por que você nunca sobe os dois juntos? Porque aí o estímulo fica extremamente alto, o nível de desgaste é muito alto muscular e o tempo de recuperação será muito mais longo e a possibilidade de lesão será altíssima. Então, você vê que esse é um princípio do treinamento que existe há muito tempo e a gente tem que se apoderar dele, primeiro, pela grande possibilidade que você vai ter de ir controlando essas variáveis ao longo da sua aula, ao longo da semana de treinamento, ao longo do mês de treinamento e ao longo dos meses de treinamento dos seus alunos. Em todos os exercícios você vai conseguir modular isto e essa modulação é o que vai dando para o seu aluno as possibilidades de ter maiores picos de aptidão física, menores picos de aptidão física e assim a gente ter um quadro de planejamento de aumento da força muscular real, com poder de estímulo e poder de descanso, para que haja resposta e os seus alunos ganhem cada vez um patamar melhor de força para a idade que eles têm ao longo do tempo. Então, usar isso é fundamental. Então, se você olha lá atrás, no exemplo que eu dei aqui, você tinha a musculação que mostrava para a gente o que era para fazer, aí nós tivemos aulas com, aqui ó, baixa carga e muitas repetições. Depois nós tivemos aulas com
alta carga e muitas repetições, ou seja, alta carga e muitas repetições significa que você foi lá e aumentou o volume e aumentou a intensidade. Bom, interessante, traz alguma resposta corporal, hídrica talvez, mas muito arriscado quando você trabalha com grupos. Porque nem todas as pessoas tiveram uma preparação para fazer isso, mesmo porque isso não faz parte do princípio do treinamento da interdependência volume-intensidade. Então, a gente trabalhar com uma evolução do que já temos e ainda construir uma técnica mais aprimorada, mais sofisticada em cada um dos exercícios que você faz, esse aí seria o segredo número 2, uma organização em cada exercício que leve ao uso correto do princípio volume e intensidade, da interdependência volume e intensidade. Mas você vai ter que ter atenção não só para as cargas e repetições, mas para a escolha dos exercícios. Então, se o seu exercício é uniarticular ou multiarticular, e prestar bastante atenção nos músculos que são os estabilizadores, que fazem força isométrica e, portanto, estão ali fazendo contração muscular, e os músculos que agem dinamicamente, que são os da fase concêntrica e excêntrica do movimento, que são aqueles que você objetivou trabalhar. Porque no montante, não é só em séries e repetições. No montante da sua aula toda, talvez você possa estar sobrecarregando algum tipo de músculo e ao longo da semana, dos meses, dos anos, você pode causar aí um déficit de aptidão física no seu aluno. Então, vou dar um exemplo aqui simples, de 3 exercícios que vão trabalhar bastante os ombros. Então, você fez um desenvolvimento, tá? Tem tríceps, tá ótimo, mas tem ombro. Você faz uma flexão de braços fechada, grande solicitação de deltoide anterior. E aí você faz uma elevação lateral e, novamente, você tá lá. Tudo bem, se você sabe o que você está fazendo, isso está dentro do seu planejamento e, portanto, por ter 3 exercícios, que é volume, número de exercícios é volume, você conseguiu modular ainda mais as repetições e a carga, está tudo certo. É só uma questão de observação. Então, quando você organiza e pensa nesse nosso segredo aqui, ó, usar a organização em cada exercício e depois uma avaliação da aula toda que leve ao uso correto do princípio da interdependência volume-intensidade, você está dando para o seu aluno uma aula de extrema qualidade. Com avanços progressivos e tempo de recuperação. E aí você não precisa ficar se preocupando em quebrar a rotina ou a monotonia da sua aula, como nós falamos aqui no começo, criando um novo exercício mirabolante que você não tenha controle da correção e da segurança dos seus alunos, ou pensando em fazer uma coreografia com pesos, que aí você está infringindo, né, essa questão do alto volume com a alta carga, ou caindo no passado, onde nós fazíamos alta repetição com baixa carga. Então, a sofisticação, a atualização dessa aula agora, da ginástica localizada, focada no treinamento de força em grupo, é usar algumas premissas, sim, do treinamento de força para fazer a sua aula ganhar qualidade e os seus alunos ganharem resultado. E isso vai te trazer o quê? Vai te trazer marketing boca a boca que os seus próprios alunos vão fazer. A sua aula vai estar sempre cheia, porque o aluno tem essa percepção do cuidado. Você ganha uma autoridade como um treinador competente, um treinador que controla variáveis dentro daquele grupo, né? Fora outros detalhes que a gente vai falar aqui ainda nessa série, tá? Então, você escolhe bem seus exercícios e aí hoje você aprendeu várias coisas aqui para evoluir na sua aula, tá? Então, no primeiro vídeo a gente falou da adaptação do treinamento de força para a sala de ginástica. Então, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo dessa série. Hoje a gente falou da primeira técnica do treinamento de força, que é utilizar aí agora, a partir de hoje, o princípio do treinamento, interdependência, volume e intensidade, para evitar o erro, né, do alto volume e alta intensidade, e o foco na seleção dos exercícios que você vai trabalhar na sua aula, pensando nos músculos que estão ali na ação dinâmica ou na ação isométrica, para você não
aumentar ainda esse problema do alto volume da sua aula. Então, esse é o resumo desse vídeo de hoje. E se você gostou, deixa um curtir aqui, tá? Escreve algum comentário, comenta, participa dessa série comigo. Eu gostaria de saber os teus posicionamentos, as tuas dúvidas. Pode escrever aqui que a gente vai trocando. Eu estou montando agora um grupo de profissionais para participar de uma imersão comigo online, tá? Então, estou selecionando um grupo de professores que querem evoluir no seu treinamento resistido e que principalmente querem o meu acompanhamento observando seu trabalho online. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar mais sobre isso, tá? E amanhã eu vou revelar o segredo número 3 para você transformar a sua aula de ginástica localizada em um treinamento de musculação em grupo. Então é isso aí, ficamos por aqui e a gente volta amanhã no vídeo 3. Beijo, fui!